A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que estamos começando mais uma aula do pré-batismo, para que você aprenda mais do que significa o batismo da qual o Senhor deixou estabelecido pelos seus discípulos. É muito importante nós sabermos que todos os convertidos é necessário que se batize para arrependimento e para remissão dos pecados. Primeiramente, eu quero agradecer a você que tem acompanhado meus vídeos. Quero agradecer você também que está nos visitando pela primeira vez. Que o Senhor venha te abençoar de uma forma poderosa e gloriosa. Quero te convidar para que você siga a nossa página, curta a nossa página, que você se inscreva no nosso canal Experiência da Bíblia, no canal no YouTube. Fique à vontade para que você, se você gostar dos nossos ensinamentos, você pode estar compartilhando para que mais pessoas também venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Se você não me conhece ainda, eu sou Naldo Vieira e estamos começando mais uma lição. Irmãos, ontem, ou seja, na lição anterior, nós falamos alguns requisitos que precisamos aprender. Nós fizemos a introdução, que é conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando você se converte, é necessário que você cada vez mais tenha amor e desejo de aprender e conhecer mais do Senhor. E como você faz isso? Se aproximando cada vez mais e fazendo leitura da palavra de Deus. Este é o nosso objetivo de aprendermos mais da palavra de Deus. Na lição de número 1, nós também aprendemos que devemos conhecer a igreja da qual fazemos parte. Talvez você está em alguma igreja ou algum tempo por conta da tradição dos seus pais. E isso tem afetado muitas vidas, porque eles estão em algumas tradições da qual não prega o evangelho da palavra de Deus. Mas hoje você vai ter uma visão mais ampla do que é o batismo, e você vai aprender não só a respeito do batismo, mas também o que o Senhor requer de cada um de nós que se convertemos ao evangelho. Nós falamos ontem também que o cristão convertido, ele precisa conhecer a diretoria, o pastor, saber se realmente esses homens que estão à frente desse ministério são homens de Deus, ou se eles são mercenários. Isso vale para qualquer denominações, viu? Aqui eu não estou fazendo exceção, dizendo placas de igreja, não. Aqui vale para todas as denominações. Você fazer uma análise dentro da palavra de Deus para saber se o lugar que realmente você está congregando se prega a palavra de Deus ou não. O cristão também novo convertido, ele precisa saber também o que é o pecado, o que o pecado causa. E na lição anterior nós falou o que é o pecado. O pecado é uma transgressão da lei divina. Quando nós transgride, ou seja, quando nós peca, nós está indo contra os princípios e os estatutos que Deus estabeleceu. Nós também falamos alguns exemplos de pecado que impede o homem de entrar no céu. Foi falado também. Se você não assistiu o vídeo anterior, a primeira lição, você pode estar voltando e assistindo o vídeo da última lição que nós fizemos. Nós falamos também do justo e do injusto. Nós falamos também sobre a base doutrinária da igreja quanto ao pecado. Tem muitas pessoas que acham que por estar congregando em alguma denominação, por conta da doutrina, é o suficiente para que ele seja salvo. Mas a Bíblia diz que não é bem assim. O Senhor quer obediência, não aqueles sacrifícios.
A Bíblia diz: sacrifício não quero, mas a obediência é o que o Senhor exige de cada um de nós. O Senhor sempre está buscando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E para que nós o adorem, o Senhor, nós temos que ser voluntariamente, adorar por amor, não porque alguém está fazendo com que nós vá e seja forçado. Não é assim. O Senhor quer que nós o reconheça Ele e aceite Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós falamos da base doutrinária das igrejas, para que você tenha uma ideia do que é a base doutrinária. Outra coisa que nós falou também na lição anterior foi 4 pontos a respeito destas bases e do que o Espírito Santo de Deus exige de cada um de nós novo convertido. E nós devemos ficar longe das coisas sacrificadas a ídolos, nós devemos ficar longe do sangue, nós devemos ficar longe da carne sufocada e nós também devemos primordialmente ficar longe da prostituição. Isso são atos que não agradam a Deus. Nós falamos também das etapas espirituais para o homem entrar no céu. Foi falado, mencionado, primeiro a justificação, depois regeneração, depois santificação. Justificação, regeneração e santificação. O homem precisa desses requisitos para poder entrar no reino de Deus. Mas isso já foi ensinado, que tudo isso quem nos concede é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impossível de nós mesmos tomar essas atitudes para permanecer numa santificação ou ser regenerado ou até mesmo ser santificado se não for a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós falamos também pecado contra o próprio corpo. Nós falamos também o pecado de blasfêmia. Ou seja, a blasfêmia que o Senhor deixou bem claro que nós devemos vigiar de uma forma tremenda é para não proferir palavras da qual venha fazer ofensa à divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A blasfêmia contra o Espírito Santo e proferir palavras insultáveis à divindade. Ou seja, nós devemos vigiar muito quando nós abrir a nossa boca para falar do mundo espiritual. Agora, na segunda lição, nós vamos falar de salvação. Mas esta lição, eu estava aqui dando uma lida nela e eu aprendi algo muito maravilhoso para compartilhar com cada um de vocês. E eu quero trazer alguns exemplos dentro da própria Bíblia. Eu não vou usar a apostila tanto, mas essa segunda lição eu vou trazer uns 3 passagens dentro da Bíblia que vai falar com você de uma forma poderosa. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com vocês se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, que vai ser de suma importância para o seu aprendizado, para que você tenha uma ideia por que é importante o batismo sobre a vida do novo convertido. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26 a seguir, está escrito assim. Eu vou fazer uma leitura e vocês prestem muita atenção nessa leitura. Eu vou estar fazendo uma leitura agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26 a seguir, que está escrito assim. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, ou seja, para adoração. E regressando, ou seja, voltando e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E Filipe, correndo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendei tu o que lês? E ele disse: como podereis entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E ao lugar da escritura, ou seja, o lugar que ele estava lendo, era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e que cortaram a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te quem diz isto o profeta? Ou seja, de quem está falando o profeta essas coisas? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o teu coração. E respondeu o eunuco e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Louvado seja o nome santo do Senhor. É algo interessante nessa passagem que nós vemos que a Bíblia fala de um eunuco que veio da Etiópia, e ele veio para adorar em Jerusalém. E depois da adoração, ele estava regressando para a sua casa, para o seu lugar. E a Bíblia diz que o Senhor já tinha visto aquele homem e fala com Filipe, um dos seus discípulos, dizendo assim: Filipe, vai para tal lugar. E assim Filipe fez, se levantando foi. Aqui a primeira coisa que nós vemos é a obediência do servo do Senhor. Não sabe para onde o Senhor está o mandando, não sabe o que vai suceder naquele lugar, apenas ele levanta e cumpre conforme o Senhor ordenou. Disse: levanta e vai para o sul, para a banda do sul. E assim Filipe foi. E de longe a Bíblia vai nos dizer que ele avistou um homem num carroça. Não é carroça, é uma carruagem. Digamos que é uma carruagem. Naquela época, carruagem. Porque a Bíblia vai relatar que este homem aqui era superintendente dos tesouros da rainha. E ele não era simplesmente um homem em bem materiais simples. Ele era um homem que tinha uma condição até bem. Ele era bem sucedido. Porque a confiança que ele tinha, o salário dele não seria tão pouco. Mas quando nós olhamos para os eunucos, a Bíblia deixa bem claro que alguns deles eram castrados para que servisse a rainha e não tivesse atração nenhuma por ela, e nem ela pudesse, numa falha, ter alguma coisa com o seu eunuco, ou seja, com o seu criado. Muito bem. Chegando Filipe, ele estava lendo no profeta Isaías, que fala que
que Jesus tinha sido conduzido como a ovelha para o matadouro e tinha sido humilhado e tinha sido muitas das vezes, ou seja, para nós aprender mais claramente, ele tinha sido rejeitado, mas em nada ele abriu a sua boca para questionar, porque ele sabia muito bem da sua missão, e a missão de Jesus era salvar o homem, e assim ele cumpriu. Mas vejamos que a Bíblia diz que Filipe foi convidado a subir ao carro e ensinar esse homem para que ele soubesse o que estava lendo, porque ele não entendia o que ele estava lendo. Nós aprendemos também nesta passagem que muitas pessoas têm lido o Evangelho e não têm entendido, não têm compreendido. Mas é necessário que essas pessoas se aproximem de alguém que tem um conhecimento dentro da palavra de Deus para que aprenda mais e mais. Veja que humildade que teve este Senhor. Este Senhor teve humildade de convidar Filipe e dizer: fala para mim, o que esse profeta está dizendo? Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de alguma outra pessoa? E Filipe começou a ensinar ele, dizendo: olha, isso tudo aconteceu em Jerusalém e tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. E Filipe teve um diálogo nessa caminhada com esse eunuco e começou a lhe falar da palavra de Deus, e eu creio que por o que a Bíblia menciona aqui, Filipe deve ter falado que Jesus disse que é necessário que as pessoas que o aceitem seja batizado para remissão dos pecados. E no que o Filipe anunciou esta parte, a Bíblia diz que eles chegaram perto de alguma água, ou de um lago, ou de um rio. Não fala especificamente se foi uma praia, não dá detalhe muito suficiente para que nós entendamos. Mas se você entrar na história, você vai ter mais clareza. Mas o que eu quero compartilhar com você aqui neste momento é a respeito que o eunuco, ao ouvir e aprender essas palavras, ele tem logo aquela animação de dizer bem assim: para aí, eu estou diante da água. O que me impede de eu ser batizado agora? Filipe disse: é lícito, ou seja, só é permitido se você crê. Se você crê, isso tudo é possível. Ou seja, eu posso te apresentar diante do Senhor, mas é necessário que você crê. Não é algo forçado, não é obrigado. É você entender e querer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É como se dissesse assim, irmão: você comprou um terreno. Diga que esse terreno é Cristo. O Senhor Jesus é esse terreno. Você adquiriu através da sua fé. Agora, para ele pertencer a você e você a ele, é necessário que você assine. Porque você só passa a ser dono quando assina. E este homem, ele não perdeu tempo. Ele disse: para aí, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe disse: pois então, desceu os dois, ambos, a água, e batizou Filipe, o eunuco. Ele foi batizado aonde? Na água. É necessário que eu e você, ao aceitar Jesus Cristo, que nós desça a água e seja batizado, assim como Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É aí onde nós somos regenerado e reconciliado com Deus. Agora, daí adiante, nós precisamos fazer a vontade daquele que nos chamou e daquele que nos aceitou, que é Cristo. A Bíblia diz que não é eu e você que escolheu a Cristo, mas Ele que nos aceita. Só que Ele deixou bem claro que quando o cristão se converte, ali ele vai passar a andar na contramão do mundo. Por quê? Porque o mundo vai passar o odiar, o mundo vai passar o rejeitar, porque agora ele foi selado pelo Espírito Santo de Deus e agora ele busca ser
um cidadão do céu, só que porém ainda na terra. Ele agora passa a ser filho. O homem, quando está no mundo, ele ainda não é filho, mas quando ele aceita Jesus Cristo, conforme está escrito, a Bíblia diz que ele nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus Altíssimo. Mas através de quem? Através da pessoa de Jesus. A Bíblia é bem claro dizer que Jesus é o Filho unigênito. Veja que Deus não tem muitos filhos. A Bíblia diz que Jesus é o unigênito, é um único filho. Mas nós fomos chamados à adoção na pessoa de Cristo. Olha a humildade de Jesus. Ele, quando veio a este mundo, ele sendo filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, ele não se preocupou só em salvar o homem, mas sim em compartilhar os seus bens, da qual o Pai o confiou, a ponto de Jesus dizer: eu e o Pai somos um, e tudo me foi confiado, e todo o poder me foi dado sobre os céus e a terra, e eu dou a quem eu quero. A Bíblia diz que Jesus também vai dizer que a vida pertence a Ele, e Ele restaura, Ele cura, Ele salva e dá a vida eterna a quem Ele quiser. E isso é muito importante nós saber que Jesus, ao vir a este mundo, Ele deixou uma ordenança. E a palavra de Deus vai dizer lá em Marcos 16, é 16 ou é 15, 16. Vamos confirmar, para você ter uma ideia. Para mim não está falando algumas coisas que Deus não permite. Eu quero falar o que está escrito. Marcos, se você tem sua Bíblia, Marcos 15. Marcos 15. Aleluia. Não, Marcos 16, é 16 mesmo. Marcos 16, versículo de número 15. Está escrito assim: Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos e dá uma ordenança dizendo: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí onde nós vemos a importância do batismo. Quando você se batiza, você está crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E você está fazendo ali algo diante da presença do Senhor. Claro, o batismo é em água, mas o simbolismo dele é muito grande. Ali você está dizendo: agora eu sou a nova criatura em Cristo Jesus. Tudo que eu fiz, tudo que eu pratiquei a partir do momento do meu batismo, tudo foi lavado, tudo foi lançado no lago do esquecimento. Agora nós temos uma nova vida, uma nova história. Claro, a Bíblia é muito clara em dizer que o que você cometeu na carne, a carne vai pagar. Mas já a sua alma já não tem mais condenação. Porque agora você nasceu de novo. Agora você não vive mais segundo a carne. Você agora vive segundo ao Espírito. Entendeu o que é o batismo? Você batizou, você deixa de viver na carne agora para viver no Espírito. Por isso que Paulo, ele anuncia claramente, dizendo assim: irmãos, não se conformeis com este mundo, mas sejais transformados. Está entendendo? Ou seja, não se deixe mais se iludir ou se enganar pelas coisas do mundo, porque vocês agora estão crucificados, vocês agora estão mortos para o mundo, agora vocês vivem para Deus, até que se cumpra o que o Senhor determinou para cada um e cada propósito que está na vida de cada um, debaixo deste sol ou debaixo nesta terra. Porque a Bíblia diz que abaixo do céu há um tempo determinado para todas as coisas. Por mais que você aceite Jesus, é necessário que você viva o período da palavra de Deus enquanto ele estabeleceu sobre a sua vida.
até que ele nos leve de volta para casa. Outra passagem interessante, você já viu que o batismo é para a remissão dos pecados, para aqueles que reconhecem que Jesus é o único Filho de Deus e Salvador de todos. Ali o eunuco creu imediatamente, não foi um negócio de 1 mês, 3 meses. Tem pessoas que aceitam Cristo, ou seja, não é que aceita, mas levanta a mão para o Senhor, dizendo: Senhor, toma controle da minha vida. E essas pessoas passam esse período, 1 ano, 2, e não querem se batizar, porque algo ao mundo ainda os prende para que eles não busquem e não sejam salvos por Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que é necessário que eu e você cumpra a justiça. Lembra de quando Jesus foi até o rio, ao encontro de João Batista? João Batista, quando viu Jesus, disse: eu careço, ou seja, eu preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. Jesus disse: deixa por enquanto, para que cumpra toda a lei, para que cumpra toda a justiça. É necessário que você me batize. Mas João Batista disse: eu os batizo com água, mas tem um que vem após mim, que é mais poderoso do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é outra etapa que nós vamos estar aprendendo ainda no decorrer dessa lição. Nós vemos que o eunuco aceitou o evangelho e creu e foi batizado imediatamente. E você que ainda não é batizado, faça o mesmo. Busque cada vez mais se aproximar do Senhor. Não tenha medo do Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é Criador de cada um de nós, e Ele veio com o propósito de salvar todos que nele crê. Se você crê, não tenha dúvida, não perca tempo. Busque o Senhor, diga: eu quero o Senhor. Se eu tenho que me batizar para me aproximar mais do meu Senhor, assim farei. Agora tem alguns questionamentos a respeito do batismo. Tem pessoas que dizem assim: se eu não me batizar, eu serei salvo mesmo assim? A Bíblia diz que é possível você sim ser salvo sem ser batizado na água. Por quê? Porque nós fomos batizados já na pessoa de Cristo. Quando Jesus se batizou, ele já estava fazendo a conjunção, a reunião de todos que nele crê, independente da circunstância, do momento, que todos recebessem já o batismo na pessoa dele. Entendeu? Porque agora nós somos um em Cristo Jesus. Se Cristo foi batizado, se Cristo foi circuncidado, nós também somos batizados, nós também somos circuncidados. Mas isso só acontece este momento quando você não tem tempo de cumprir a justiça. Digamos, aquele homem da cruz. Aquele homem da cruz, ele foi batizado nas águas? A Bíblia não dá relato a respeito disso. Mas ele foi batizado na pessoa de Cristo, crendo. E o tempo dele já estava chegando ao fim, a ponto que ele pediu e confessou ao Senhor, dizendo: eu sou um pecador, eu mereço estar aqui, mas o Senhor não. E eu quero te pedir, quando o Senhor entrar no teu reino, ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Disse: Senhor, lembra-se de mim quando entrarem no teu reino. E Jesus disse: olha, hoje ainda você estará comigo no paraíso. Que bênção, né, irmãos? Claro, você precisa aprender, é questão de tempos. Uma coisa é você saber que tem que cumprir a justiça, que você tem que cumprir os ensinamentos de Deus, e você tem tempo e não faz isso. É como se você não desse importância nenhuma. E outra coisa é você não ter mais tempo. Mas o Senhor convidou você à salvação, e naqueles últimos instantes você foi salvo, mas cumpriu a justiça, porque Cristo já cumpriu por você. Ficou bem claro até aí? Eu espero que os irmãos tenham entendido. É possível você ser salvo sem batizar, mas se haver o que eu estou te falando, se você não tiver tempo de fazer essas coisas, mas se você tiver tempo e não as praticar, a Bíblia diz que você não está dando devido crédito e tendo fé que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus.
Até aí eu espero que os irmãos tenham compreendido. Outra passagem interessante, a Bíblia diz que fala da relato de um homem chamado Saulo, que ele estava indo a caminho de Damasco para prender os cristãos e manietar na prisão e até mesmo espancá-los, e alguns deles ser levado até a morte. Mas a Bíblia diz que a caminho de Damasco, a Bíblia diz que o Senhor apareceu diante daquele caminho a Paulo. E Paulo ficou contrariado, ou seja, ele ficou sem entender o que era aquilo, a ponto de quando ele vê aquele resplendor, aquela luz, brilho forte, a Bíblia diz que ele caiu. Agora veja bem, algumas pessoas pregam dizendo que ele caiu de um cavalo e outros falam que ele não caiu de um cavalo. Isso não é a questão aqui. A questão é que quando Paulo caiu, ele já caiu cego, segundo a Bíblia. É como se escamas de peixe estivessem tampando os seus olhos. Mas ele conseguiu ainda ver a Jesus, o Senhor. E quando ele viu, ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: sou eu a quem tu persegues. Ou seja, a Bíblia diz que todas aquelas pessoas que perseguem os filhos de Deus é a mesma coisa de estar perseguindo o próprio Deus. E Jesus disse: olha, tu tem me perseguido, Paulo. Tu tem muitas das vezes caçado a mim. Mas agora você sabe quem eu sou. E agora você vai saber como é, ou seja, em outras palavras, como é duro, como é prazeroso agora você sofrer por a minha causa, assim como os meus discípulos já têm sofrido e as perseguições. Você era perseguidor, agora você vai passar a ser perseguido pela minha causa, porque eu escolho a ti para ser o meu discípulo. Onde isso foi revelado? Para Ananias. Ananias recebeu essa revelação dizendo: olha, vai lá na rua tal, na casa tal, que lá tem um homem chamado Saulo. E quando Ananias sabe dessas coisas, ele diz: Senhor, como pode o Senhor me enviar num lugar desse? Este homem é perseguidor, ele mata a gente, ele espanca, ele... Eu estou conjecturando para encurtar mais o vídeo, irmão, porque a história, a passagem é muito grande. Mas o ponto ideal que eu quero chegar, quando Ananias vai segundo o mandado do Senhor Jesus, ele foi lá e está escrito assim em Atos dos Apóstolos também. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Depois você dá uma leitura, faz a leitura para você ver o que aconteceu com Saulo, ou seja, Paulo. Você faz a leitura do capítulo 9 para você entender o que aconteceu. 9 de Atos dos Apóstolos. Eu vou estar apenas lendo a partir do versículo 17, que está escrito assim: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, se foi batizado. E levantando-se, foi batizado. Olha, é interessante que Paulo, ele vinha numa tradição da tradição judaica, que ele, com 8 dias, segundo a tradição judaica, tinha que ser apresentado diante dos sacerdotes para circuncidar. E Paulo, ele veio de uma tradição da qual ele acreditava muito em Deus. Ele acreditava tanto em Deus que quando Jesus apareceu, ele não estava acreditando em Jesus por conta das tradições e dos ensinamentos que ele tinha aprendido. A Bíblia vai dizer que Paulo, lá no Gálatas, ele vai dizer o seu testemunho, dizendo: oh, eu era perseguidor da palavra, eu perseguia a igreja de Cristo, eu os açoitava, eu manietava, eu perseguia até mesmo a morte muito dos cristãos. Mas eu aprendi algo com o Senhor, que eu fazia isso e não o sabia,
porque eu andava nas doutrinas e nas tradições dos meus pais. Mas agora eu tenho conhecimento que Jesus Cristo é o Senhor, é o qual os nossos pais, os profetas, já tinham anunciado a respeito da sua vinda. A Bíblia diz que Paulo ele acreditou tanto depois desta passagem que ele teve um encontro com Jesus, que a partir desse momento ele, em vez de perseguir, agora ele estava pregando o Evangelho. Ele apanhou, ele foi açoitado, foi preso, foi rejeitado pelo seu povo, mas ele não desistiu hora nenhuma, porque ele, quando teve um encontro com o Senhor, ele apenas não ficou somente em palavra, ele sim começou a pôr em prática. É necessário que o homem seja batizado? Paulo se batizou. Todos os discípulos de Jesus se batizaram. Todos aqueles que acreditaram em Jesus Cristo pela pregação de João Batista foram batizados. E nós foi ensinado que todos aqueles que aceitar Jesus Cristo é necessário que seja batizado. Para quê? Para a remissão dos pecados. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, aí eu tenho que fazer segundo o que está ensinado na sua palavra, que é cumprir a justiça. E quando eu cumpro a justiça, eu estou acreditando que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus. Agora, algo interessante Paulo foi batizado e aquele povo que aplaudia Paulo, que abraçava Paulo, que dava ordem para Paulo perseguir os cristãos, agora essas pessoas passaram a o odiar, passaram a persegui-lo, passaram até mesmo procurar muitas das vezes a morte de Paulo. Mas Paulo não desistiu de maneira nenhuma. Ele sempre permaneceu firme, fazendo a vontade daquele que o chamou. E Paulo ensinou poderosamente o Evangelho. E a Bíblia vai dizer que Paulo disse: olha, irmãos, tudo que eu aprendi na tradição dos meus pais, diante do Senhor é como trapo, é como esterco. Você sabe o que é esterco na nossa linguagem aqui, no nosso português? É estrumo, é resto de animais, onde é utilizado para fazer algumas atividades rurais. Paulo se comparou tudo que ele tinha aprendido diante do Senhor como esterco, como estrumo, porque ele disse que nada do que ele tinha aprendido adianta diante do Senhor. Não servia de nada, porque em vez de o que ele aprendeu, aceitar o Messias quando chegasse, ele foi o rejeitar pelo conhecimento que ele tinha. Aí ele reconheceu, dizendo: olha, nada disso que eu aprendi não serve de nada diante da presença do Senhor. Por isso eu quero que você também tenha esta mesma visão. Tudo que tu aprendeu na tradição dos seus pais, se não tiver em relação, não tiver uma confirmação, uma base bíblica para isso, você está andando ainda pelo caminho que não leva à salvação, mas sim leva a lugares que conduz à morte. Porque a Bíblia diz que aqueles que andar no caminho do Senhor, eles terão vida, eles terão paz, eles terão alegria e terão a presença de Deus para todo o sempre. Agora nós vemos que Paulo foi batizado e cumpriu o seu ministério. É bem provável que você que agora se converteu, que você também se batize, que você aceite o Senhor Jesus Cristo, diga: Senhor, o Senhor pagou alto preço pela minha vida, e se eu agora é momento de você falar com o Senhor Jesus, dizendo: olha, Senhor Jesus, o Senhor pagou um preço muito alto por mim, e assim eu quero fazer também, que é cumprir a tua justiça, os teus estatutos. E você pegar e fazer segundo a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Outra passagem interessante que eu quero compartilhar com vocês a respeito do batismo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Tudo em Atos dos Apóstolos, irmãos. O início da igreja,
como os discípulos faziam, como eles se organizavam, qual que era os objetivos deles. Eles não ficaram apenas em palavras, eles começaram a pôr em prática todas as coisas. Ô irmão, mas antes de eu começar a falar isso, os irmãos, não sei se os irmãos percebeu que os vídeos tem tipo uns pause. Mas o que acontece? Por eu estar gravando ao vivo, aí tem um período do tempo que a câmera, ou seja, ao vivo, ela tem, parece que é 8 minutos. Aí nesses 8 minutos ela pega e dá um pause, aí depois começa de novo para ver se realmente a pessoa ainda está dando continuidade. Aí de vez em quando você vai ver alguns pauses, mas não se importe com isso, não é falha, é apenas porque a câmera, quando você grava ao vivo, ela dá alguns pauses para ver se realmente, aí você precisa retomar e dar continuidade, amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Aí, voltando, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, no verso 44, está escrito assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouvia a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos, quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. A Bíblia vai dizer que havia um centurião chamado Cornélio, um homem de estatura, um homem de poder e de autoridade, e ele era um homem justo diante de Deus. Só que ele era um homem gentil. Ele era um homem que não estava ainda, segundo o que nós lemos anteriormente, ele ainda não fazia parte da nação de Israel na forma visão carnal de a gente olhar. Eles eram tratados como ímpios, eles eram tratados como gentil, pessoas que não tinham parte na salvação como os judeus tinham. Mas o Senhor, mais uma vez provando nas Escrituras que ele estava à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E este homem Cornélio, ele estava adorando o Senhor em espírito e em verdade. Ele estava crendo no Deus de Israel. E ele fazia esmolas, ele ajudava o seu próximo. Mas o Senhor alerta a Pedro. Mas antes ele alerta também a Cornélio dizendo: manda chamar Pedro que está em tal lugar, envia homens a ele, manda que ele venha, que ele tem algo para falar com vocês. O Senhor Jesus poderia somente ter recebido as orações deste homem e ter, daí em diante, ter feito obras maiores na vida dele sem precisar de nenhum discípulo ir lá. Mas a Bíblia mostra que Jesus queria e quer que todos que nele crê faça conforme ele ensinou. Este homem era justo, a Bíblia dá testemunho dizendo que Jesus, o Senhor, dá testemunho dizendo que esse homem é justo diante de Deus e que ele ouvia e recebia a esmola da qual ele oferecia aos que necessitavam e as orações dele diante de Deus. Mas o Senhor disse: olha, se você quer realmente permanecer em mim, é necessário que você cumpra a justiça da qual eu estabeleci. E que justiça é essa? É você ser batizado para que você receba a salvação definitivamente. Quando eu falo definitivamente, não é que o homem não pode perder a sua salvação. A Bíblia diz que o nosso nome, o meu ou o seu ou de qualquer pessoa, pode ser riscado do livro da vida, desde que nós o abandone a caminhada e volte a fazer algo que o Senhor não permite. Largar tudo que nós aprendemos, tudo que nós participamos e voltar para o mundo
para viver na depravação. Mas quando este homem recebe esta visão e este conselho, ele manda imediatamente os seus homens, os seus guardas, o servo, e até Pedro. E Pedro fica um pouco ansioso, ou seja, trêmulo e com medo, porque o que está acontecendo? Os homens chegam de repente para levar Pedro na casa do centurião, do cara que tem um comando do exército nas suas mãos. Mas o anjo, o Espírito Santo de Deus já tinha falado e alertado a Pedro, dizendo: olha Pedro, vá com eles. Vá com eles. E Pedro, claro, fazendo a vontade do Senhor, disse: vamos. E levou mais alguns dos seus irmãos que tinham vindo de Jerusalém, alguns judeus com ele. Chegando lá, o homem, a primeira atitude que ele tem, porque quando o anjo ou quando o Senhor fala com ele em visão, diz assim: manda chamar ele. E ele entendeu que Pedro era um homem de Deus, um homem santo, um homem da qual reconhecido por Deus. E ele por ser romano, ele por ser credor, ou seja, acreditar em tantos os deuses da qual ele vivia na nação dele, quando Pedro chega, ele acredita que Pedro seria um desses deuses e ele já pega e se posta diante de Pedro com reverência de adoração. Mas Pedro disse: não, não faça isso. Não faça isso porque eu sou homem igual a você. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: se tem alguém que merece ser adorado e glorificado, é só o Senhor Jesus Cristo. E assim ele convida Pedro para entrar para sua casa e diz: o que tu tem para nos anunciar? E Pedro fala: olha, o que eu tenho para anunciar a vocês, primeiramente não era nem para mim estar aqui, porque não é lícito um judeu entrar em casa de alguém estrangeiro por conta disso. Disse Pedro, foi falando os termos. Se você quiser fazer a leitura mais abrangente para que você compreenda mais, só você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10 até o 48, você vai ver claramente o que o Senhor fez naquele lugar. E Pedro começou a falar de Jesus e foi falando. E quando Pedro falava essas palavras, a Bíblia diz que estes homens que estavam sobre a casa, todos eles receberam o Espírito Santo. Ô irmão, é possível o homem receber o Espírito Santo sem ser batizado nas águas? Sim. No poder e na glória do Senhor, ele já sabia muito bem que aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo seriam batizadas. Agora nós precisamos aprender algo muito interessante. Receber não é sinal de sermos salvos. Porque muitos receberam o Espírito Santo e rejeitaram ele depois. Depois fizeram com que ele não viesse a ter o total governo sobre a vida dessa pessoa e acabaram a ser lançado na condenação eterna. Quer um exemplo? Jesus disse que no grande dia muitos chegarão diante dele dizendo: Senhor, Senhor, não fizemos milagres no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, e assim excessivamente. Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, esses homens receberam. A Bíblia diz que é impossível eu e você fazer alguma coisa sem o Senhor. Não tem como. Se o que acontece não é por poder carnal, mas sim espiritual, as coisas acontecem sobre a vida daquele que crê. E a Bíblia vai dizer que nesse dia vai acontecer essas coisas. Mas não é a afirmação que você será salvo, mas sim Jesus disse: a sua permanência em fazer a vontade do Senhor, permanecer até a morte, estes sim serão salvos. E Jesus disse: mas aqueles que morrerem por amor de mim e do Evangelho, este será salvo. E aqui aconteceu que esses homens receberam o Espírito Santo, e ao receber, Pedro disse, respondeu então Pedro:
pode alguém, porventura, recusar a água? Se a pessoa recebeu o Espírito Santo, de maneira nenhuma ela pode recusar a água do batismo para selar essa comunhão, para que se cumpra. A Bíblia diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. Quando eu confirmo e aceito as normas e os estatutos que Deus estabeleceu, eu estou dizendo, eu aceito não somente carnalmente, mas também espiritualmente. Estes são alguns requisitos para aqueles que se converteram e precisa ser batizado para que possa selar esta aliança com Jesus, crendo nele. Por isso que o Senhor deixou o batismo, para que nós, terrenalmente, nós façamos isso, para que espiritualmente seja reconhecido que na nossa limitação, na nossa falha, no nosso pecado, nós estamos abrindo mão da nossa vida terrenal para viver a vida que Deus tem reservado para cada um de nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de seguir a nossa página e de se inscrever no nosso canal no YouTube Experiência da Bíblia. E deixando também um recadinho muito especial para cada um de vocês que nos segue nesta página. Você que é de Minas Gerais, de Nova Serrana, principalmente Nova Serrana, se você tem desejo de que nós façamos um culto na sua casa, que seja na calçada da sua casa, estaremos indo abençoar a sua vida. Estaremos indo, eu e alguns irmãos, para estar levando a palavra de Deus na sua casa, na sua rua. Você entre em contato conosco e diga: ô irmão Naldo, eu quero que você faça um culto na minha casa. E eu estarei convidando alguns irmãos e nós estaremos indo na sua casa, lendo a palavra, e eu creio que o Senhor vai te abençoar de uma forma poderosa. Esta foi a segunda lição sobre o batismo. Se Deus permitir, no próximo vídeo eu vou estar trazendo a lição de número 3, a respeito por que devemos ser batizados, por que devemos cumprir a justiça de Deus. Esse foi um dos ensinamentos de Jesus, que todos aqueles que fizer o que ele ensinou e pôr em prática, estes serão salvos. E eu fico muito feliz, irmãos, por esta oportunidade que o Senhor está me concedendo de trazer esse ensinamento. Talvez você se converteu e ainda não se batizou. É necessário, irmão. É necessário que você se batize para cumprir a justiça de Deus, para que você possa sentar à mesa com o Senhor, para cear com o Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus nos ensinou que quando nós sentarmos à mesa e comer do pão e tomar do suco, já onde não representará mais o pão e o suco, mas sim representará o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, o sangue da nova aliança. Aí nós estamos tendo comunhão com o Senhor e celebrando a sua morte até que ele retorne. Jesus disse: olha, quando fizer essas coisas, estarão fazendo o que eu vos ensinei, até que eu volte para buscar cada um de vocês, para que vocês ceiem na glória comigo. Nós vamos cear na glória com o Senhor, meu irmão. Mas é necessário que você cumpra esses requisitos. Claro, isso não estou definindo que isso pode... se eu fizer essas coisas eu serei salvo. Não, a Bíblia diz que a sua permanência em cumprir a justiça de Deus, você será salvo em Cristo Jesus. Não é por meio de obra, mas sim pela fé. Se você tem fé, você faz o que o Senhor estabeleceu. Porque é impossível alguém fazer alguma coisa sem fé. Porque a obra sem fé, ela é morta. Muita gente está fazendo coisas aí, mas não tem fé em Cristo Jesus, achando que vai ser justificado pelas suas obras. E a Bíblia diz que isso não é possível.
porque a salvação só é em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e gloriosa. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Eu espero você no próximo vídeo. Não se esqueça, compartilhe, se inscreva e assista o vídeo anterior para que vocês tenham uma ideia do que é também o batismo, o que você precisa aprender, o que você precisa fazer para que você ande de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos conceder. Fique com Deus e até a próxima.